pode sentar. Você deve, em nome de Jesus. Prometo que não vou demorar, em nome de Jesus. Amém? Tem pouca gente. Prometo que não vou retornar para o nosso lar, em nome de Jesus. Marcos capítulo 2. Evangelho escrito por Marcos capítulo 2. Glória a Deus. Versículo 1. Aleluia, Deus. Marcos capítulo 2, verso 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabia, e anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com eles, conduzido um paralítico trazido por 4, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito e que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estava ali assentado alguns dos escribas e razoavam em seu coração, dizendo: Porque diz este assim blasfêmia? Que pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoava entre si, lhe disse: Por que razoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo-lhe: Nunca tal vimos. Para o Senhor Jesus, irmão. Outra vez Jesus estava em Cafarnaum. Cafarnaum, onde Jesus mais fez milagre, prodígio, maravilha, curou. Cafarnaum, onde Pedro morava, onde Jesus curou a sogra de Pedro. Estava em cima de uma cama, estava queimando de febre, e Pedro e André, João, rogaram: Vamos até a minha casa. E a Bíblia fala que quando Jesus chega na casa de Pedro, a sogra dele em cima de uma cama, enferma, doente, à beira da morte, Jesus vai e pega a mão dela e traz saúde, cura ela, e a Bíblia fala que ela começa a seguir Jesus, e todo o povoado de Cafarnaum fica sabendo que Jesus curou a sogra de Pedro, e a Bíblia fala que fez uma fila grande. E aí a Bíblia fala que Jesus cura de todas as enfermidades, espírito imundo, expulsa esse demônio, todo espírito de perturbação. Jesus agora traz saúde mental, física, espiritual. E a fama de Jesus era notória, notório em Cafarnaum. Você entender, em Cafarnaum, todo mundo lembra que foi curada a filha de Jairo. Em Cafarnaum, a mulher de fluxo de sangue, há 12 anos padecendo, foi curada em Cafarnaum. Toda vez que Jesus chegava em Cafarnaum, tinha uma grande multidão esperando Jesus. Toda vez que Jesus chegava em Cafarnaum, uma grande multidão esperando Jesus, e do lado de Jesus, reconhecia que Jesus era o Messias, e reconhecia que Jesus curava, libertava, transformava. Mas agora Jesus está dentro da casa de Pedro, em Cafarnaum. Outra vez em Cafarnaum. Mas Jesus agora aqui não está curando ninguém. Jesus agora está pregando o sermão. Pena que Marcos
não resistiu qual sermão que Jesus está pregando, falando dentro daquela casa. Estava tendo um culto dentro daquela casa. E o pregador era Jesus. E dentro daquela casa, igreja, tinha os estudiosos, tinha os fariseus, tinha os escribas, tinha os zelotes, tinha os saduceus, tinha os religiosos, não religiosos, tinha aquele que Jesus curou, tinha aquele esperando uma cura, tinha aquele com problema, aquele que não tinha problema. Dentro da casa tinha gente de todo jeito, de toda forma. Né? Dentro da casa tinha gente dentro e fora, ouvindo a mensagem de Jesus. Dentro da casa estava cheia, na janela, na porta, fora, dentro. E a Bíblia fala que onde Jesus estava, no Cafarnaum, era cheio mesmo. A multidão cheia. Mas Jesus agora está anunciando acerca do reino, falando acerca do reino. E o interessante que nós já ouvimos essa palavra, mas que ardeu no coração, é sobre a cura desse paralítico. Pastor, já ouvi várias vezes. Pastor, vários pregadores já pregou, até campanha teve, o senhor já pregou. O interessante que me chama a atenção é a cura desse paralítico, que é o paralítico de Cafarnaum. O tema é esse, o paralítico de Cafarnaum. A paralisia que veio sobre a vida desse homem não foi, sabe, caso de pecado. Ele precisa ser curado primeiro a alma dele, o pecado dele, do que o físico. A gente precisa ser mais curado da alma. Aleluia! Do que o físico. A língua, a mente, do que o físico. A Bíblia fala, escuta bem, que 4 homens, 4 amigos. Isso é bonito andar com pessoas que amigos mesmo, né? Que é o bem. 4 homens, 4 amigos. Ele fica sabendo que Jesus está dentro da casa. Agora ele pega esse homem paralítico, em cima de uma cama travado. Vou pegar ele para caminhando. Daqui a pouco você vai levar um pouco e voltar. Travado, em cima de uma cama, não tinha condições de chegar até Jesus. Por si só, não tinha condições de chegar até Jesus. Mas esses 4 homens pegam a cama desse homem, um pega de um lado, outro pega do outro lado, pega uma ponta, vamos levar até Jesus. Eu creio que Jesus vai fazer algo sobre a vida desse homem. Eu creio que Jesus vai tirar esse homem de cima dessa cama. Esses 4 homens pegam e levam até Jesus. Mas quando chega na casa, ninguém dá espaço para entrar até Jesus. Ninguém abre o corredor para entrar com esse homem até Jesus, para Jesus curar. Jesus também não para o sermão, não para a pregação. Agora esses 4 homens, eu creio que, dá licença, preciso levar esse homem paralítico até Jesus. Para Jesus fazer algo na vida dele. Para Jesus curar ele, libertar ele dessa enfermidade. Tirar ele em cima dessa cama. Essa paralisia. A medicina falou que não tem cura. Está travada a coluna, as pernas, os braços, está seco, ressecado. Mas precisa levar até Jesus. Você não está entendendo. Estou repetindo. Tem pessoas que estão secas, ressecadas. Precisa ter encontro com Jesus. Tem gente que está seco, ressecado, está paralítico espiritual. Precisa ter um encontro verdadeiramente com Jesus. Nesse tempo que nós vivemos, tem gente que está com a vida paralisada. Precisa de um empurrão espiritual de alguém. Aleluia! Ou a vez a pessoa precisa se posicionar e ir até Jesus. Para Jesus transformar,
dentro para fora. E para chegar no ambiente que Jesus está, não é fácil. Esses homens, ele encontrou barreira, encontrou dificuldade. Tem gente que não tem mais nem vontade de ler, de orar, de jejuar, buscar. Não está sendo fácil a vida espiritual. Sempre de colocar barreira ou obstáculo. E a vida está paralisada. Se não ser perseverante. Porque esses 4 homens agora, eles chegam diante da casa, diante de onde Jesus está, ele chega lá e encontra barreira, dificuldade, ninguém deixa entrar. Mas um deles, eu creio, ele, sabe, pensou, foi inteligente. Um deles pensou, pô, não deixa entrar pela porta, nem pela janela, eu vou pelo telhado. Não, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Um deles teve, sabe, você ter, sabe, sabedoria, ter estratégia. A nossa vida, às vezes, nós temos que parar e raciocinar, ter sabedoria e estratégia. Quebrar protocolo. Israel, a casa do judeu, é diferente, é telhado, mas é de palha. E todas as casas judeus tem que ter sempre tinha uma escada. Se você for aí na internet, você vê. E um deles teve sabedoria e falou, vamos colocar por cima do telhado. Se esforçou para chegar até o telhado, com aquele paralítico, 2 em cima. Vou aqui fazer uma analogia. 2 empurrando, 2 puxando. Abriu o buraco no telhado. E Jesus lá pregando, falando, falando. O esforço daqueles 4 homens para levar aquele paralítico. Você está trazendo amigo para a igreja? Você está fazendo esforço? Tem para você mesmo? É forte. Para chegar diante de Jesus? Está se esforçando? Glória a Deus, aleluia. Você está se esforçando para chegar próximo de Jesus? Porque Jesus olha para aqueles 4 homens, olha a fé daqueles 4 homens. E quando olha a fé daqueles 4 homens, Jesus fala para aquele para perdoar, são teus pecados. E dentro da casa, aqueles fariseus, os escritos começaram a razoar, pensar. E o único que vê nossos pensamentos é Deus. O único que sonda nossos pensamentos é Deus. O único que esquadrilha nosso pensamento é Deus. O único que sonda nosso deitar e nosso levantar é Deus. Aleluia. Tem gente que está pensando em coisas ruins, coisas negativas, pensando em coisas, sabe, prazerosas assim. Dá glória a Deus. Glória a A Deus. gente chega no dia por Deus, a mensagem está trabalho. Deixa eu olhar só teu papai. Aleluia. Deus é lindo, aleluia. Deixa aí. Aleluia. Glória a Deus. Tem gente que está pensando em coisas ruins na mente, essas coisas ruins. Sabia que a morte, né, primeiramente, a pessoa com depressão, ela fica o mundinho dela? Vou parar um pouco aqui, fazer uma pequena saída aqui, vou focar nisso aqui. Porque quando Jesus fosse perdoado os teus pecados,
A Bíblia fala que eles homens razoaram. Quando razoaram, para quem pensaram. Quem é esse homem para perdoar o pecado? Então Jesus sondou o coração daqueles homens. Sondou o pensamento daqueles homens. Se a Bíblia está no momento de adoração, Jesus sabe que você está orando de sinceridade, em espírito ou em verdade. Ou você está voado tua mente pensando no dia da manhã, pensando que vai comprar, que vai vender, pensando que vai começar as aulas, ou não, pensando que vai fazer dentro de casa. Por isso o inimigo está roubando a palavra da mente da pessoa. Aquele paralítico está precisando de uma cura, e Jesus quer curar a alma dele, mas tinha dentro da casa pessoas acusadoras, pensando no coração. Quem é esse homem? O fariseu só estava observando Jesus para pegar Jesus em alguma coisa. Jesus sonda a mente dele. A Bíblia fala que quando Jesus entrou dentro de uma casa, eu gosto muito dessa mensagem, uma mulher pecadora invadiu a casa, onde estava o Simão fariseu, onde estavam os 12 discípulos, onde estava a multidão. Aquela mulher por volta dela abraça, ela invade a casa, ela vai aos pés de Jesus, e aquele Simão arrasou, ele pensa, aí fosse um homem santo, justo, deixar essa mulher pecadora aos pés dele, apontando que ela é pecadora. Quem é esse homem para perdoar pecado? Eles estão falando lá, estão falando com a língua. Eles pensaram. Jesus falou, sabe o quê? Se você pensar em adulterar, já adulterou. Olha o pensamento. O Novo Testamento é mais sábio, mais severo que o Antigo Testamento. Não precisa nem você tocar, falar. Só você de pensar o mal de alguém. Nega, já ouviu, já viu. Satanás não pensa, sabe? Ele não pensa nos pensamentos, aliás. Satanás não sonha dos pensamentos. Ele fica até redor, observando as atitudes para te pegar, para me pegar. Sabia disso? Ele fica lançando dados, se eu falar dados, sabe? Inflamados contra a tua mente, contra a minha mente. É isso que está acontecendo dentro da igreja. Da multidão. Não pensar que Jesus vai curar hoje? Será que Jesus vai fazer hoje? Será que é algo pouco da revelação que Deus vai revelar hoje? Já aconteceu comigo, já está no culto eu pensando, Deus fala comigo, Deus se revela, fala isso, eu saí do culto sem Deus falar nada comigo. Porque eu só queria que Deus falasse comigo. E Deus já está falando a palavra, da minha forma, da minha maneira. É isso que está acontecendo no culto. É razoável, já aconteceu várias vezes. Teve uma vez, vou contar um negócio aqui. Eu estava na igreja, né? Aí eu estava bastante tempo na igreja de Filadélfia e colocou o segundo. Eu falei, puxa, eu estou aqui faz tempo, eu colocou no segundo. Estou até aqui, estou domingo, não falta um culto, não chego atrasado. Estou sempre no culto. Por que colocou eu para estar ajudando? Eu comecei a pensar. Aí eu falei assim, vou parar, vou sair da igreja. Eu não vou pensar muito. Vou parar. Não vim mais para essa igreja. E eu, meus pensamentos, sem falar para minha esposa, sem falar para ninguém, dirigente, ninguém. Aquilo veio no meu coração. Aí Deus fala no meu coração, vai parar? Vai desistir? Vai sair? Ou pouca coisa? Eu cheguei em casa triste. Eu falei com a Maria, vou parar. E Deus fala no meu coração, parar? Vai desistir? Eu não falei para dirigente, não falei para o dirigente da igreja, não falei para minha esposa, não falei para ninguém, mas Deus falou no meu coração porque eu pensei lá dentro da igreja. Eu pensei dentro da igreja. Não foi em casa não, foi na hora que falou, o fulano dava seu segundo. Aí eu comecei a pensar. Aí quando eu cheguei em casa, Jesus, toma. E se eu só parasse? E se eu só desistisse? Hoje eu estava aqui pregando o evangelho. Eu estava retrocedendo e estava no mundo. É isso que ele me queria, jogando certo, dados. Sabe que uma coisa acontece dentro da igreja, todo mundo quer parar, quer desistir. Fica pensando coisas ruins. Não, vou falar, hoje eu vou falar.
Tem gente que vai para o ambiente e você acha, se Deus não me dá a oportunidade hoje, eu não vou mais para a igreja. Já muita igreja, já aconteceu isso também comigo já. Se hoje o dirigente não dá oportunidade, porque foi 7 meses sem oportunidade. E Deus, você quer ver que sai agora, né? Quero ver que você sai agora. Porque eu, como evangelho, nem a oportunidade, nem falar uma pessoa, nem dar uma pessoa apostólica, nem orar para o pregador. Tem gente, vou falar, tem gente que Deus som nos corações, som no pensamento. Tem gente que você, eu só vou hoje, quero ver se Deus vai falar mesmo. Deus vai e fala no coração, assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, porque Deus som no esquadrilho meu teu coração. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe teu deitar, se levantar. Ele sabe o que passa na tua mente agora, no teu subconsciente, na tua faculdade mental. Alguém você chegou a querer parar, quer desistir. Alguém está endividado a terra. Alguém está para destruir, você está aí. Mas eu venho aqui com pouca força. Eu venho aqui pensando dessa forma, dessa maneira. Mas eu venho que você pode operar, agir. Glória a Deus, eu acredito, Jesus. Aleluia. Quando se perdoados são os teus pecados, tinha os seus acusadores dentro da casa. Tem gente que não quer ver milagre do outro, quer ver cura do outro. Por isso Jesus veio para perdoar. Pai, perdoa, que ele sabe o que faz. Jesus veio para restaurar, para libertar, curar. Tem pessoas que não querem ver a felicidade do outro. Porque esse paralítico não foi fácil chegar diante de Jesus. Jesus sabia que esse homem cometeu algum pecado para chegar aquela paralisia sobre a vida dele. E aquela paralisia chegou sobre a vida dele por causa do pecado. Então Jesus quer curar de dentro para fora. Jesus que é onisciente sabia. Jesus sabia, sabe, o que aquele homem precisava. Jesus sabe que eu e você precisam, igreja. Aleluia. Ele trabalha. E Jesus não falou os pecados que ele pecou. Jesus só liberou a palavra. É aqueles homens que razoaram dentro da casa. Disse, quem é esse homem para perdoar pecado? Pedir perdão é uma coisa, liberar perdão é outra coisa, mas liberar pecado é só Deus. Mas Jesus é filho de Deus. Ele perdoou o meu e o teu pecado. Você lembra aquela mulher que foi pegada no lado do adultério? Que não tem pecado, tira a primeira? Todo mundo tem pecado. Tem gente que quer apontar o pecado do outro quando vê o seu pecado. É forte. Aquela mulher foi pegada no lado do adultério, mas Jesus disse, levou até Jesus. Jesus, na lei, fala que é pegado no lado do adultério tem que morrer apedrejada. Essa mulher pecou. Colocou diante de Jesus e a multidão com pedra. Jesus só livrou a palavra. Aquele que não pecou, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Para Jesus tem que ter pecadinho nem pecadão, mas ele vai perdoar o pecadinho e o pecadão. O único pecado que ele não perdoa é blasfêmia contra o Espírito Santo. Veio a lei, veio Jesus, veio o Espírito Santo, e tem pessoas que estão negando o Espírito Santo. Tem gente que está rejeitando o Espírito Santo. Acontece alguma coisa, um milagre, pessoas não estão dando ênfase, dando glória para Deus. Tem pessoas que estão, tirando o Espírito Santo da sua vida. Vou repetir de novo. Tem pessoas que estão tirando o Espírito Santo da tua vida. Como assim, pastor? Com suas próprias atitudes, o Espírito Santo sai. É forte, né? Não é Deus que é o homem. O Espírito Santo sai igual Sansão. Errando. Se ele cortasse o cabelo, pedisse perdão, colocasse a boca no pó, o cabelo ia crescer, ele ia ficar cheio de novo de Espírito Santo, como aconteceu. A palavra de Deus fala assim, lembra de onde você caiu. Lembra de onde você caiu. Jesus, ele viu aquelas 7 igrejas. Cada igreja mandou uma mensagem. Mas para uma igreja, ele fala assim, lembra de onde você caiu. Porque Jesus sabia de cada coração daquela igreja. Os olhos do Senhor como chama de fogo, igreja. Ele está em todo lugar. Ele soube
o nosso coração, vou repetir, não fez toda a nossa mente. Vigia o que você pensa, você sabe o que você atrai para a tua mente. Vou pensar nessas coisas boas. Aleluia. O segredo é pense coisas boas. Glória a Deus. Pensa bem do irmão. Sabe? Pensa bem do próximo. Sabe que os projetos vêm na mente? Toda vez que eu fico só na cama pensando, sem falar, porque o inimigo ele ouve quando você fala. O inimigo é acusador, ele é doido para, né? Você fica pensando, vou viajar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, projetando a tua mente, sabe? Só você e Deus. Aí quando nós falamos em línguas, aí que o inimigo não sabe, não entende nada. Tua mente fica cheia, você fala com Deus ali. Uma vez ela passaria e falou assim, ó, quando eu quero falar com Deus, só o segredo de Deus fica só na mente. Porque só o Senhor diz todo esquadrilha o meu coração, a minha mente. Ele sabe me deitar, me levantar. Quando eu preciso de alguma coisa que eu não quero que o inimigo, a irmã falou para mim, que eu ouve e falo com Deus na mente. Ó, ele é onisciente, ele sabe tudo. Antes de nós falar, ele já sabe a nossa necessidade. Tem hora que precisa orar sim, colocar a boca no pó, entrar no teu quarto, orar, falar com o Senhor. Mas tem projeto, você tem que projetar na tua mente, falar com Deus. Porque Ele sonda o teu pensamento, o meu pensamento. Aleluia. E agora esses homens estão dentro da casa e falam assim, quem é esse homem? Para perdoar o pecado. Eles falaram nada, igreja. Eu lembro de uma mulher que se eu preguei domingo passado, ela de função que ela pensou na sua mente. Se eu for lá e tocar, ó, será curado desse mal, dessa enfermidade. Que coisa que pensar e agir. Vou repetir de novo. Quem que pensa, escreve, ora, fala, mas não age. Você pensou, chegou o projeto à mão, age. Ah, Deus falou comigo na mente. Sabe o que Deus fala na mente conosco? Ou no sonho? E Deus fala comigo no sonho, eu estou lá, Deus fala comigo na mente, assim, eu fico, né? O inimigo ali joga com uma seta, fica, né? Eu sempre embora, o Senhor, minha mente é do Senhor. O capacete de salvação está sobre a minha cabeça. Aí Deus fala com a mente. Às vezes eu estou no culto aqui, Deus está falando comigo, no coração sai a minha palavra, Deus falando comigo assim, é na mente. Deus tem várias formas de falar com o homem. Usa a natureza, usa a palavra, usa o pregador, usa o profeta, usa, sabe? Até uma jumenta não fala com o homem. Deus usa várias formas no sonho, na revelação. E às vezes Deus fala com você, às vezes sabe, você está com o olho aberto, Deus está falando com você, na tua mente. Aí vem aquela confusão, sabe, na mente, e Deus falando, você acha que é você que está falando, você está pensando, Deus está falando. Deus está falando. Por isso que as gente está no culto e está com a mente aberta. Ouvido sensível. Que está atento. Por isso que também vai para a escola, vai estudar e está com a mente aberta. O professor vai falando, o pregador vai falando. Aí você vai ouvir, você vai pensando. E Jesus, ele sonda o homem nenhum. Eu não posso sondar todos os pensamentos, só se eu me dar a revelação. Eu não posso saber, eu não sei o que está passando para mim, só Deus sabe. Deus pode revelar para o homem. E aconteceu ver no culto, chegar no culto e falei, que culto é minha vida, pastor? Eu estou aqui pensando, uma vez eu estava no culto,
Deus usou o evangelista Dorival, eu estava lá pensando lá e Deus usou ele para voltar. Você está falando, Deus está assim. Estou vendendo para ele. Porque só Deus sabe, igreja. É verdade, aleluia. A nossa mente, igreja, é um campo. Você que escolhe quem vai entrar na tua mente. Pela visão, pela audição. Não deixa tua mente, o inimigo, poluir tua mente, não. Porque se o inimigo poluir tua mente, só vai pensar coisas ruins, coisa negativa. Pessoas que estão com depressão vai ficar calada. A depressão vem na mente. Pode ver que toda pessoa com depressão fica maquinando mal. A depressão está falando risada que você está maquinando e tirar a própria vida dela, planejando para a vida dela. E Satanás lançando flecha. Já fumar. Já teve vezes no culto. Eu posso pregar a propriedade, que eu estava na outra igreja que estava do outro lado. Eu dentro do culto uma bênção, né? E eu pensando na Netflix. Às vezes eu estava dentro do culto pensando nas minhas dívidas. Muitas vezes. Eu quero falar aqui sobre um pouco de mente. Deus está falando no meu coração para falar mais sobre mente. Ele sonda os teus pensamentos. Às vezes vem um desejo na mente. Essa pressão bebidinha. Isso aqui. Vem na mente. A boca até enche. Aí ele me coloca, sabe, aquela seta. Isso aquilo. O inimigo joga seta, o inimigo desejo. Daqui a pouco a pessoa já deve só me consumir. Vigia a tua mente. Aleluia. O inimigo não sabe, mas ele joga seta na tua mente e na minha mente. Vigia que você assiste, vigia com quem você fala. Vigia. Por isso que a palavra de Deus, porque a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você ouve a palavra de Deus, a tua mente, tu não sabe, cheia. E a Bíblia fala, o coração está cheio, a mente está cheia da palavra de Deus, falar a palavra de Deus. Aleluia. Jesus sondou o coração de todos aqueles homens fariseus que veio com aquela mulher para apedrejar. E Jesus sabia todos os pecados daquele homem. Por que jogaram a pedra? Está lá em João capítulo 8, aquela mulher pegada no ato do adultério. Jesus sabia que todos eram pecadores, todos eram dignos de ser apedrejados, mas Jesus não apontou nenhum deles. E ele falou assim para aquela mulher: não entendeu acusadores. Porque a mente deles acusaria ele mesmo. Vou jogar pedra nela, que eu também sou um pecador. Vou jogar pedra nele, por nela, eu também sou um pecador. Porque tem gente que tem que cuidar mais da sua vida, tem que cuidar da vida dos outros, pensando no dos outros. Cuida mais do teu pensamento, mais da tua cara, mais da tua vida. Aleluia! Será isso? Será aquilo? Nos ajuda, Jesus. Tem hora que a Michelle estava com. Ela ficou umas fantasias, falando assim, eu falei, você não, filho. Tinha umas coisas da cachorreta dela lá em casa lá, eu falei, essa tia está onde? A mente dela vai longe. Tinha pessoa mentirosa que ela, meu Deus, pessoa mentirosa ela fala que tem um iate, que tem uma. Quando eu era do mundão, a pessoa ia para a balada, quer contar, quer fazer uma fantasia, que tinha um carro, tinha isso, tinha aquilo, para conquistar a pessoa, para mostrar que tinha valores. Ela falou, eu tinha um amigo meu que ele, meu Deus, você tinha mais tudo. Você não tirava isso da mente. Tem gente que a mente dela é diabólica. Os planos diabólicos. A Bíblia fala que quando nós deitamos, nós não podemos pensar o mal do outro. A gente deita a tua cabeça no travesseiro. A mente diabólica do Senhor vê. Não, que as pessoas deitam, dormem. Ele vê o pensamento. Aleluia! Ele vê o desejo da pessoa. Uma vez eu fui na igreja. Aí me deram a oportunidade de fosse essa palavra. Nem coisa nessa palavra. Aí cantei a palavra, mas não foi isso.
Aí então, Deus me dá um discernir. Foi misericórdia. Aí Deus está falando. Não é trazer dessa forma. Falei, Deus, somos quadrinhos para coração de pessoas aqui, até 5 pontos escondeu. Aí depois Deus pegou o pregador e toma. Eu falei, eita glória. Desprezando, me desprezando. E no lugar que você chega, a pessoa fala. De Jesus. Ela chegou, só um pensamento, ela chegou. Se tivesse limpinha. Se a pessoa chega numa festa, você não quer ver a pessoa, vai vigiar. Agora não me viu na rua, quando me virou o rosto, só achou que eu fui lá, cumprimentei. Pensamento. Pastor, se não, Deus não dá discernimento, é Deus que mostra para o homem. Igual Deus que fala, que gosta de aqui, o pastor André falou para a irmã. Está assim, quem é que mostra? É Deus. A Bíblia fala, escuta isso. Eliseu, homem de Deus. A Bíblia fala que o rei da Síria, ele planejava de atacar o rei de Israel. E toda vez que ele planejava, Deus dava revelação para Eliseu. Não vai para esse lugar porque tem emboscada. O rei da Síria vai te pegar lá, vai matar o soldado, vai te matar. Ao rei da Síria, falou assim, que está contando meus planos, meus projetos contra Israel? Porque toda vez há um emboscado para matar eles, e não acontece. Aí um dos senhores falou assim, lá tem um homem de Deus, Eliseu, e Deus mostra tudo oculto profundo para ele. E a Bíblia fala que agora esse rei da Síria falou assim, poxa, eu planejo no meu quarto, eu bati no meu quarto para matar o rei de Israel, tudo para matar o rei de Israel, e está emboscada, e não acontece, porque Deus dava revelação para o homem de Deus, Eliseu, o homem de Deus falava, não anda para esse lugar, porque tem uma emboscada. Agora o rei da Síria fica furioso, porque é tudo revelado os planos, os projetos dele contra Israel. Agora ele manda um exército para buscar Eliseu. E Eliseu estava lá no Monte Carmelo. E a Bíblia fala que agora Eliseu está lá no Monte Carmelo, tranquilo, orando, porque aquele que busca o Senhor, que ora o Senhor, não tem que ficar pensando coisa ruim. Deus dá revelação, dá sonho, dá projeto, Deus dá autoridade. Agora Jesus vai para o banheiro. Aí quando olha assim, está cheio de soldados. Porque vão buscar o homem de Deus, porque ele revelava que o rei da Síria planejava para matar Israel. E a Bíblia fala que agora, Geazi olha e chama Eliseu. Aí Eliseu agora ora para Deus abrir a visão de Geazi. Agora Geazi olha assim, cheio de cavaleiros, cheio de cavalo, cheio de carruagem, sabe, homens, sabe, anjo, aliás, cheio de fogo. Aí a Bíblia fala que agora ele diz assim, o maior está conosco que está com ele. Quando você pensa, quando Deus usa na revelação, na tua mente é de Cristo, teu coração é de Cristo, ele mostra o sonho natural. Glória a Deus, Deus é bom. E Deus revela os pensamentos, sonhos, projetos. O inimigo da nossa alma, ele daria tudo para entrar na nossa mente, para saber os nossos sonhos, nossos projetos. Ele é o contrário, ele lança nos sonhos, ele lança setas, ele sabe, ele fica, sabe como está com um fonezinho? Eu vou escutar os louvor, a palavra, onde coloca o fone assim, ele fica tipo fone, lançando seta na tua mente. Não dá, você não pode, palavras negativas. Meu Deus, é forte. Você é feia, você é feio, você é isso, você é aquilo. O inimigo, ele só quer colocar a palavra de derrota nele. Você não consegue, você vai conquistar, não vai dar certo, não vai ter salvação para a tua casa, não vai ter salvação. Ele só coloca coisas. Não tem que buscar Deus, não tem que buscar mais, né? Olha como está a tua vida. É isso que o inimigo. Se você estiver atento, ele me deu aqui no culto, estava atento ali na porta, Deus me deu a revelação.
Eu moro com minha esposa, 19 anos morando. Mas eu não sei o pensamento dela, só quando Deus revela. Aí eu vou pro coração, o espírito da loucura quer tomar ela, o espírito da perturbação quer tomar ela. Aí o que eu fiz? Comecei a orar. De lá da porta orando, subi aqui no altar, comecei a orar. E depois eu falei, filho, o espírito da perturbação é isso mesmo. Porque ele está louco, está perturbado. Quer entrar na mente. Olha o que o inimigo quer fazer, ele quer entrar na mente da pessoa. Deixar ansiosa, nervosa, estressada, angustiada, oprimida. É isso que o inimigo quer. Lançar sério na mente da pessoa para deixar a pessoa louca. Ficar falando sozinha. E já viu pessoas falando sozinha? Mas está escutando vozes. Quando vejo pessoas assim na rua, fica repreendido em nome de Jesus. Teve um dia que estava eu fui no mercado com a minha esposa. Eu tenho o costume de orar com a pessoa na rua, igreja. Aí estava eu no farol, aí a pessoa estava falando sozinha. Eu falei, Senhor Jesus, está repreendido em nome de Jesus, que dá loucura. O demônio perturba a mente dele. Sabe o que Satanás fez? Virou sério, não. Eu dentro do carro, ele saiu namorando, eu pensei dentro do carro aí. Eu vou espírito da loucura, perturbação, tudo espírito maligno perturba a mente dele, eu repreendo agora, em nome de Jesus. Aí ele olhou assim, parou de falar, e eu poderia assistir com a expressão. Não, Lula, né? Aí eu falei, está repreendido em nome de Jesus. E Satanás estava perturbando a mente daquele homem. Estou falando aqui hoje sobre mente, por isso que eu falei que eu ia trazer essa palavra diferente. Todo mundo já ouviu falar essa palavra sobre o paralítico de Cafarnaum. Esses 4 homens razoaram, até os 4 amigos, vamos cortar o telhado. Vamos pegar esse homem e levar até Jesus. Olha, atitude. Chegou dentro da casa, colocou o homem diante de Jesus, aqueles fariseus, começou a pensar, razoar. Quem é esse para perdoar pecado? Aí Jesus, vamos ler o texto aqui, ó. Porque dizia esse assim blasfêmia, que pode perdoar pecado, senão só Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoava entre si, e disse, razoar o que? Pensar, igreja, entre si. Porque razoais sobre essas coisas em vosso coração? O que estão pensando em vosso coração? Na tua mente? Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda? Jesus tem poder para curar a alma daquele homem e curar o corpo físico. Qual é mais fácil? Eu vou retornar de novo para a mente, porque eu vou acabar o sermão aqui. Tem que nós vigiar o que o inimigo quer tentar colocar na nossa mente. O inimigo, ele quer lançar dados inflamados na nossa mente, venenos na nossa mente. Por isso que Efésios fala do capacete da salvação. Na guerra, as pessoas na guerra, quando era de espada, miravam logo a cabeça. Na guerra hoje, como é pólvora, bala, o inimigo mira logo na cabeça. Diz que a pessoa se toma um tiro na cabeça é difícil sobreviver. Esse dia o soldado tomou um tiro na cabeça, estava no UTI, estava vegetando. O inimigo, ele vai com alvo na mente. Por isso, quando a ovelha está doente, está com alvo na cabeça, você coloca a mão para orar, para tirar essa palavra, porque quando a ovelha, né, ela entra lá na cabeça, no ouvido, aliás, desculpa, o parasita entra na orelha da ovelha, ela entra, a ovelha fica batendo na cabeça, tentando tirar. Aí o pastor que ir lá, antes de o parasita entrar no ouvido da ovelha, o pastor vai ungir o ouvido da ovelha para o parasita não entrar na cabeça, a ovelha não bater a cabeça.
E tantos parasitas espirituais estão entrando na mente de crente e as crentes batendo cabeça. O inimigo está atacando a mente, o coração, o ouvido, a visão, colocando desânimo na vida da pessoa. A mensagem é essa. Então vigia as palavras quando virem sobre a tua vida. Tem palavra que vem assim de repreender a mente. Eu vou num lugar que eu não vou comer alguma coisa, eu vejo muita coisa que eu vou comer, eu oro em pensamento que não vou, né? Eu repreendo todo o mal que vier sobre essa comida. Tem gente que vai comer nos lugares aí, come, depois vem o mal, não repreende o mal. Tudo que nós vamos comer, igreja, em mente, a repreendida essa comida foi consagrada comigo, eu não tenho da boca. E nós não sabemos como foi feita a comida. A mão. Eu pego lá no serviço, eu pego, às vezes um pão, alguma coisa, um lanche. Não preciso falar em uma oração alta, já o pensamento que o Senhor repreende. Até o lado você repreende em nome de Jesus. Se você não repreender, às vezes, igreja, vem mal, vem a comida, você come, a comida faz mal para o teu corpo, para a tua mente. Hoje, se fosse colocar o termo nessa palavra, brinda a tua mente. Aleluia! Te dei aqui várias referências, dei testemunho da minha vida. O inimigo me ataca até hoje. Uma vez eu estava aqui no culto, o inimigo veio querer me sufocar na minha mente, querer me sufocar. Uma vez, estava em cima da cama, veio a paralisia espiritual. Você lembra que eu contei aqui? Cortei o cabelo, fui descansar, e me entrou, veio na minha mente me sufocando, tentando falar se eu clamasse pelo sangue de Jesus. O inimigo da nossa alma, igreja, ele procura a brecha para entrar. E ele quer entrar na mente de crente. Muitos já entraram. Muitos já entraram. E tem alguns que ele quer entrar. Se nós não começar a repreender os pensamentos que vêm sobre a nossa mente, tem pensamento bom ou ruim. For de bom, é de Deus. É de ruim, você começa a repreender em mente mesmo. Já viu pessoas que às vezes não tem nem força para orar, quando chega, se deita na cama e fica orando em mente, fica ali quietinho falando com Deus. A Bíblia fala que Ana não saía nem lábio da boca dela, mas falava com Deus chorando. Ela entrou dentro daquela casa, Eli olhou para o lábio dela, só mexia. Ela estava amargurada de alma. Ela estava amargurada de alma. Eli achou que ela estava embriagada, sabe? Mas ela estava orando e a boca dela só mexendo. Só mexendo. Só o Senhor que sabia a necessidade dela, que era gerar. A amada estava fechada. Muitas vezes eu creio que ela clamou. Tem hora que nós que clamar. Clama a mim, que responder-te-ei, que anunciar-te-ei coisa grande, firme que não sabe. Mas tem hora só no gemido. Tem hora que você vai orar só no gemido. Por isso que a Bíblia fala, o Espírito Santo a oração gemida, sabe? Tem hora que você deita, não tem nem palavra para falar, mas só chora, né? A mente vai voada, e Deus ele solta, esquadrilha o teu e o meu coração. Por isso, igreja, brinda a tua mente, você vê, que ouve. Deus, só Deus sabe o teu coração, a tua mente. Só Deus sabe. É um tempo que nós vivemos hoje, que a tecnologia que estão vivendo hoje, que tem até um chip para colocar na mente, que a pessoa vai começar a dar para ele e começar a dar. A tempo que nós vivemos hoje, que a marca da besta também, que é o chip para colocar, não precisa nem cartão mais. Colocar na mão direita e na testa. Valeu. Olha. Em Apocalipse 12 fala isso. Vai ter o chip na mão direita ou na testa. É o chip.
Para colocar a pessoa, para ler lá. Ó. Mas quisesse nem falar, chegar no mercado a comprar, nem sair do ponto, só. Senão, na testa. O inimigo vai invadir a mente das pessoas. E já está invadindo a mente das pessoas. Tudo começa pela mente. Os maiores sábios falam assim, ó. O chinês fala que ele tem que ser primeiro para te falar. Às vezes o pastor ele fala antes, depois eu penso, porque eu falei isso, porque eu pensei isso, porque eu fiz isso. Acontece escondido, direto. Esse dia eu estou numa guerra aí, foi para minha esposa, filho, eu só fico em silêncio. Só olha que quando às vezes fala, parece que quando ele fala, ele bagunça mais ainda. Aí quando tá tudo isso que fala, aí quando chega, vira uma lambança danada. A mulher fica calada pensando. A gente ouvir mais, a Bíblia fala, nem falar pouco. Pensar mais. Você lembra de Davi? Davi no culto matava leão e ninguém sabia. Aí apareceu no cenário que tinha um gigante grande. Aí ele falou. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, minha leão, minha onça matava. Ninguém viu isso. Aquelas guerras de silêncio, ninguém vai ver não. Quando apareceu um gigante, aí sim. Muita gente vai ver esse leão gigante. Mas o leão, não se vai ver. Tem muito que ninguém vai ver você guerreando. Nós pegamos muito sobre Daniel. Sabe Daniel? Daniel não se auto-justificou não. Foi jogar na palma do leão em silêncio. Se você olhar o texto, Daniel não fala nada. Ele só ora, é pegar e jogar na palma do leão. E Deus via anjo para fechar a boca do leão. Ele foi em silêncio. Tem muita contra vidas que tem que ser em silêncio. Calado. É isso que é na mente. Só Deus sabe o que é a mente. Só Deus sabe o que passa na tua mente. A boca fala, o coração está cheio. É a mente. Se a gente estiver cheio de Deus, você vai falar coisa boa. Sai coisa boa do teu lado. Lê mais, ora mais, jejua mais, busca mais, você vê. Está uma palavra lá em Timóteo. Põe aí, mãe, por favor, vamos finalizar. Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo. Se não me engano, é 4, 14. 2 Timóteo, está lá no Novo Testamento. É 1 Timóteo. É 1 Timóteo, 14. Se não me engano, vê agora na minha mente. Então, glória a Deus. Glória a Deus. É 1 Timóteo, capítulo 5. Ah, não, 14, é 4,14 mesmo. Desculpa, é 4,14. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aqui o ensinamento, ó. Vou ler antes. Põe o 8, né? Mais, por favor. 1 Timóteo, para a gente ter uma. Presta atenção nisso. Vou finalizar aqui, ó. Isso, deixa eu primeiro, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido A espíritos enganadores. e a Doutrina de demônios. ouvido. Aí vem na fé. Vamos lá. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria Consciência. Eita, Deus que fala, né? Cauterizou, não acredito mais nada. A mente. Tem gente que está cauterizado.
Eu me arrepiei. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. E para quem conhece a verdade, para quem conhece a verdade, a fim de usar deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa. Porque toda criatura de Deus é boa. E não há nada que rejeita, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeitar as fábulas profanas de velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto, olha forte aí, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois preparando o Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis, manda essas coisas. Manda essas coisas, ensina. Ninguém despreza a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, é o que Paulo fala. Exorta, ensina até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti. Ninguém está desprezando. É forte, aleluia! Coisas ruins, as favas, pessoa que louvava, que mais prazer em louvar, pessoa que pregava, que mais prazer em pregar, pessoa que tinha um bom, pessoa que tinha um carro, que tem mais prazer. Algo que Paulo fala para Timóteo. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas. Medita essas coisas. Escuta isso, igreja. A mente. Vai vir muitos falsos profetas, muitos enganadores. A mente. Medita essas coisas. Oculte nelas. Para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Se você meditar e ocupar na palavra, o teu aproveitamento vai ser manifestado a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nesta coisa, porque fazendo isso, te salvarás. Tanto a ti, somos que te ouvem. Mas como o pessoal vai te ouvir está a mente cauterizada? Não tem nada para falar. Não está nem cuidando da tua vida espiritual. Tem cuida da vida espiritual da pessoa, quem cuida da vida espiritual da outra. Já viram isso já? Tem que dar lição. Não ora, não jejua, não busca, não cultua, e ainda tem uma vida espiritual que cuida da vida do outro. Não é assim, é assim. Já viu isso? Quem já viu isso? Já fica sem viver. Estou 22 anos a caminhar. Tem que não cultua. E aí eu tive hora que a pessoa fala, abrir as costas, mas tem compromisso com o rei, tem compromisso com a igreja. Às vezes não convém aquilo que fala. Não cuida da vida espiritual, vai com o mar, vai com a onda, vai na conversa dos outros, não ora, não jejua, não persiste em ler. A mente está cheia de coisas ruins. Bota fora, vai te morte. Cuida da doutrina, persiste. Paulo aqui está ensinando a Timóteo. Hoje estou pregando sobre a mente. Já aconteceu muitas vezes comigo dentro da igreja, na oração. Já falei aqui,
O inimigo orando, o inimigo jogando certo, não para de orar. Eu repreendendo uma guerra comigo mesmo. Já se me vai olhando um monte, se eu não começar a repreender a mente, deu medo. Aí o inimigo, você não é digno de orar. Eu estou ali que eu venho aqui para a igreja cedo, minha hora eu fico orando, às vezes vem uma guerra. Aí pensando, aí Senhor, meu Deus, meu Pai, isso aqui, eu oro por fulano, aquilo. Aí daqui a pouco o inimigo, sabe, certo, que sai outras coisas que está repreendendo. Uma guerra entre você e a tua mente. Sabe como muita gente desvia da presença do Senhor? Porque o inimigo entra na mente. E aí quem está, Maria vai com as outras. Aí entra na mente, daqui a pouco está longe da presença do Senhor. Não medita, não busca, não ora, não põe um louvor. Daqui a pouco está perdido. Mas se o inimigo vier aqui, viu, manifestado porque na mente, usando a boca da pessoa. Eu já tive igreja que inimigo usando, pegou na gravata do pastor e assim, não. Porque ele não só mesmo, mas ele vê as atitudes da pessoa e acusa. O inimigo não só o nosso pensamento, mas ele vê as nossas atitudes dia a dia. Deus não acusa não. Deus que vai dizer, Deus está alerta. Ó Jesus disse, fiz razoar no teu coração, para saber que o Filho do Homem tem poder na terra, para ir para a tua cama aí, anda. Saiu andando para a cama. É uma palavra liberada. As pessoas falam que quando Jesus falou, fala, Lázaro! Lázaro! E ele mandou, deu ordem de tirar a pedra, ele tinha liberado a palavra no mundo espiritual. Lázaro, sai para fora. A alma de Lázaro voltou para o corpo dele foi restituído, saiu uma múmia. Igreja, nesse tempo que nós vivemos agora, na tecnologia que nós vivemos agora, até a hora que você está no celular, não quer ver esse vídeo. A tua mente está, sabe? Já assistiu aqueles filmes antigos? Isso, a mente está tão longe que você está ali. O inimigo está roubando a mente que está no celular. Se você não começar a se policiar, daqui a pouco você está viciado. Eu falo isso comigo mesmo. Vou botar isso aqui, daqui a pouco eu tenho qual? Faço. O inimigo está roubando a mente de crente. Vigia, que pensa, que entra na tua mente. Amém? Aplausos, Jesus, que é digno da